Olá, é um prazer tê-los como avaliadores do nosso trabalho. O meu nome é Maria Eduarda Brilhante Bandeira, eu sou acadêmica de medicina do 8º período pela Faculdade de Ciências da Saúde Pitágoras de Codó e venho apresentar um trabalho intitulado por Prevalência e Fatores Associados à Depressão Pós-Parto. Esse trabalho foi constituído pelos seguintes autores: Maria Eduarda Brilhante Bandeira, Alana Cristina Cavalcante da Cruz, Ana Vitória Dias Ribeiro Gonçalves, Daniela Ferreira Santos, Júlia Rebeca Costa Oliveira, Pedro Guilherme Amorim da Silva Araújo e orientados pela professora mestra Ailane Nunes da Conceição. Tivemos o apoio da Fundação Nacional de Desenvolvimento do Ensino Superior Particular, FUNADESP. Bem, sobre a depressão pós-parto. Ela é classificada como um subtipo do transtorno depressivo maior, segundo o DSM-5. Ela ocorre ainda durante o primeiro ano após o parto e ela é mais comum na 4ª e na 8ª semana após o parto. Com relação aos sinais e sintomas, são semelhantes ao transtorno depressivo, constituído com anedonia, a perda no prazer em realizar atividades que antes eram prazerosas, mudanças significativas no humor, sentimento contínuo de tristeza, uma autoestima diminuída, reduzida, dificuldade em interagir com o bebê ou pensamentos relacionados à incapacidade de cuidar da criança. Pode haver mudanças no sono e no apetite, como insônia ou hipersonia, o aumento ou a redução do apetite. Ocasionalmente também pode acontecer pensamentos suicidas, principalmente em casos mais graves. A depressão pós-parto é diagnosticada quando os sintomas prejudicam, impactam negativamente na rotina da mulher em qualquer aspecto da vida dela. Com relação à prevalência, em países desenvolvidos, a prevalência consta entre 1,9% até 82,1%, e países em desenvolvimento, essa métrica é de 5,2% a 74%. No Brasil, alguns dados evidenciaram que cerca de 25% das puérperas apresentam esses sintomas, principalmente entre o 6º e o 18º mês após o nascimento da criança. É nesse período que foi notado a manifestação dos sintomas. Portanto, nosso objetivo é revisar na literatura científica os fatores associados à depressão pós-parto. Nossa metodologia. O nosso estudo consta com uma revisão narrativa, cujas bases de dados foram Medical Literary Analysis and Retrieval System Online e a Biblioteca Scientific Electronic Library Online. Os nossos descritores foram depressão pós-parto, epidemiologia e fatores de risco. Eles foram combinados com o operador booleano-int. Bem, os estudos incluídos foram aqueles nos idiomas português, inglês e espanhol, e não houve restrição para o ano de publicação e nem para o tipo de estudo, desde que eles estivessem relacionados à nossa temática. Nós categorizamos os nossos resultados em 2 pontos. O primeiro, depressão pós-parto, conceito, epidemiologia e etiologia. O segundo, fatores associados à depressão pós-parto. A partir dos nossos resultados, identificamos que os fatores associados à depressão pós-parto são diversos, são multifatoriais, envolvem aspectos pessoais, sociais, biológicos. Na literatura, identificamos que a questão da idade, da classe econômica, histórico de depressão, rede de apoio e alguns outros que eu vou falar mais adiante, foram os mais identificados em mulheres com a depressão pós-parto. Sobre a idade. Na literatura, há que mulheres jovens são mais acometidas pela depressão pós-parto e elas relatam que têm uma dificuldade em lidar com as novas responsabilidades maternas e os novos afazeres.
Com relação à classe econômica, identificamos que a baixa classe econômica está muito presente na maioria das mulheres com depressão pós-parto. Essas mulheres, elas estão expostas a um acesso limitado ao serviço de saúde, ao saneamento básico e expostas a moradias precárias. E todos esses aspectos influenciam na qualidade de vida, que por fim acaba por influenciar em como a mulher se sente e como ela vai se relacionar com o filho. Outro fator é o histórico de depressão pessoal, que aumenta a probabilidade da depressão pós-parto em cerca de 25% a 30%. Além disso, o histórico de depressão na família também foi visto como um fator de risco preponderante nessas mulheres. Bem, como que o histórico de depressão influencia na depressão pós-parto? É sabido que na gestação há alterações de 3 principais hormônios, a progesterona, o estrogênio e a prolactina. E essas mudanças vão impactar diretamente na neurotransmissão, principalmente serotoninérgica e noradrenérgica, que elas duas estão muito associadas ao quadro de depressão, ansiedade. Então, essas mulheres que têm esse histórico de depressão podem estar mais expostas a essa mudança, essa alteração e o impacto que causa essa alteração na progesterona, estrogênio e prolactina. Elas podem estar mais suscetíveis a alterações predispondo o episódio depressivo, a depressão no pós-parto. Outro fator foi a rede de apoio. A Alvarenga et al., em 2018, identificou nessa pesquisa que, quando a mulher convive com seu cônjuge e divide as responsabilidades de cuidados com o bebê, elas têm um menor efeito da depressão. Então, elas têm a menor probabilidade de desenvolver a depressão. Então, ele destacou o impacto psicológico, mental e físico da gestante tendo esse cônjuge ou um apoio da rede familiar também. Portanto, mulheres que são divorciadas e viúvas também foram identificadas na literatura como as mais comuns de terem a depressão pós-parto, estarem mais suscetíveis. Os outros fatores que identificamos na literatura foram a escolaridade incompleta. Outra questão identificada foi o número de filhos. Temer Filha et al., 2016, identificou que mulheres com 4 ou mais filhos podem estar mais suscetíveis a desenvolver depressão pós-parto devido ao estresse, à rotina estressante, já com os outros filhos. Portanto, compreender esses determinantes pode contribuir para o planejamento de estratégias e para a formulação de formas preventivas e de tratamento mais eficazes e focados principalmente nesses fatores que deixam a mulher suscetível a desenvolver depressão. Porém, ainda é necessária a elaboração de mais estudos acerca do tema para melhor elucidar o impacto desses fatores de risco com o mecanismo de depressão e como minimizá-los, para que possa ser ofertado profilaxias e uma melhor qualidade de vida para essa mulher. Aqui estão as referências. Muito obrigada.